Retornando a esse último bloco do programa, eu gostaria de ouvir o Arthur falar um pouco, além de tecer alguns comentários sobre a questão que encerrou o último bloco, que foi a questão dessa greve de transportes em Teresina, mas também que você discordasse um pouco, discorresse um pouco sobre a questão dos óbitos que nós temos para o desenvolvimento do Estado. Coisas que nos atrasam, como uma política de meio ambiente da qual há muita queixa, principalmente em vários segmentos progressistas, a questão dos cartórios, a junta comercial melhorou, essa questão da greve. Na sua opinião, como empresário e como líder empresarial, quais são os pontos, quais são os calos que mais nos incomodam? Quais são os principais óbitos para o desenvolvimento do Estado do Piauí? Bom, Ezequias, olha, só voltando um pouquinho aqui no que o Andrade estava se referindo, com relação ao transporte público, nós temos aqui da minha opinião, duas coisas que precisam ser vistas. A primeira delas é a indústria, o comércio, o serviço, tudo em Teresina foi muito prejudicado pela pandemia, especialmente no ano passado. Isso, inclusive, contribuiu para a distorção do resultado da eleição. Eu não diria que ela é inválida, não, mas que ela influenciou muito a decisão das pessoas, influenciou. Lá na pandemia, no ano de 2020, muitas empresas foram fechadas, muitos empregos foram perdidos, empresas pequenas e médias. Empresas médias se tornaram pequenas, empresas pequenas simplesmente sumiram do mapa e não voltam mais. E com isso muitos empregos foram embora também. Com relação ao transporte, a falta de transporte, a greve que começou logo no início dessa gestão, ela é altamente prejudicial para a indústria, o comércio e serviço na capital como um todo, especialmente para o comércio que depende disso no centro da cidade. O comércio mais antigo nosso aqui, dos shoppings e do centro da cidade. E o que eu acho que o que está faltando mesmo é vontade política para resolver o problema. Porque há um contrato, se esse contrato não está adequado, nós temos que manter o contrato, mas concomitante com isso, discutir novas regras para esse contrato. Mas não pode simplesmente deixar a cidade 8 meses, 7 meses sem transporte, como está acontecendo. Com relação à sua pergunta direta, eu acho que até alguns órgãos do Estado até melhorou o ambiente assim para a criação de novos negócios em Teresina e para ajudar naquilo que as empresas precisam no seu dia a dia. A junta comercial melhorou muito, mas a junta comercial sozinha não resolve o problema dos entraves que atrapalham o crescimento. Precisamos de licença ambiental, precisamos de licença de bombeiros, tudo isso é um problema imenso. Aqui em Teresina e no Piauí como um todo, mas mais especialmente em Teresina, se você precisa tirar uma escritura pública e um registro de imóvel, você leva no mínimo 6 meses de peregrinação nos cartórios, um preço exorbitante, uma coisa horrível em Teresina. Qualquer cidade do sul do país, do sudeste do país, você consegue fazer isso em 48 horas por um custo menor do que o que é cobrado em Teresina. E isso é o tipo de coisa que espanta o investidor de Teresina, que espanta o empresário. Não é assim, não nos causa nenhuma surpresa a quantidade de empresas que tem que deixar do Piauí e se estabelecer em outras cidades do Ceará e do Maranhão, porque nós não temos esse ambiente de negócio aqui. Então eu diria que a burocracia, por exemplo, burocracia estatal do Estado do Piauí e da Prefeitura é um negócio que não existe, é um birô soviético aqui dentro do Piauí e de Teresina. Isso atrapalha qualquer negócio, aqui e em qualquer parte do mundo. Excelente. Eu queria, Andrade, discutir um pouco com você a questão de uma coisa importante para o meio empresarial, que é o acesso ao conhecimento. Normalmente nos estados, nos países mais desenvolvidos, nos estados mais desenvolvidos, se conta com um número muito grande de empresas de consultoria especializadas que num determinado assunto, você vai numa firma de engenharia, vai precisar de uma questão de concreto protendido, tem um cara lá que faz isso, e assim sucessivamente. Eu te pergunto, aqui, no ponto de vista da gestão pública, a gente conta com o SEBRAE,
De que maneira você vê a atuação do SEBRAE como suporte para nossas empresas? Ezequias, eu vejo o seguinte, nós temos aqui tanto o SENAI, né, SENAC e SEBRAE, né? Mas para empresas tem muito o SENAI e o SEBRAE. E o SEBRAE ele tem um grande dificultador, porque ele é muito voltado para microempresas, né? Pequenas empresas. Então, está fora do alcance do SEBRAE, eu diria quase que o setor da indústria como um todo estaria fora do alcance do SEBRAE. Também, né? O que é um erro também. O que é um erro? Porque eles consideram a questão do faturamento e às vezes o faturamento não representa a lucratividade, na verdade não representa. Então, eu vejo que está faltando, por exemplo, Ezequias, se você quer laboratórios no estado do Piauí, nós não temos. Nós temos que mandar testar muitas das coisas que queremos fora do estado do Piauí. Nós precisamos, gente, fazer um pacto muito forte aqui no estado do Piauí para a gente fazê-lo crescer de fato. E temos que olhar todos esses que você comenta agora, é um entre muitos gargalos que temos que resolver. Agora veja, o Arthur falou muito bem há pouco, temos que ter um plano estruturado, um plano que seja realmente seguido para que a gente crie essa vontade de estar aqui empreendendo nesse estado. Essa coisa de faltar, aqui você quer abrir, você tem uma indústria e a sua máquina dá um problema, você não tem pessoa qualificada para resolver o seu problema. Você tem que pagar muito caro para vir uma pessoa de fora de São Paulo, às vezes meio que de Fortaleza, mas o cara, como não tem ninguém aqui, o técnico cobra um absurdo, dificultando muito essa coisa, desmotivando. Isso desmotiva. Essas coisas, como a gente fala assim, né, criar ambiente de negócio, é criar condições que motivem a você a empreender. Então falta isso, essa coisa do cartório. Você vai abrir uma empresa, você vai tirar um alvará para você abrir a sua indústria e só no alvará você demanda um tempo de 6 meses, isso desmotiva. Temos que resolver todos esses gargalos que desmotivam você a empreender. Aí o que acontece? Se ele desmotiva, você desiste, vai fazer outra coisa, às vezes uma coisa medíocre que não está ao alcance do potencial daquela pessoa e o Piauí perde. O Piauí perde um talento, o Piauí perde divisas que poderia vir da criação daquela empresa. Quando a gente está falando desse meio ambiente de negócios, existe hoje uma variável nova que está surgindo com uma força muito grande, que é a participação da força de trabalho feminina nas empresas. Perfeito? Então, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre isso, mas antes eu queria fazer uma pergunta um pouco provocativa, para a gente não perder o gosto pela provocação, já que isso é um programa de debates. Você acha que o nosso meio, o meio empresarial e especialmente o meio da construção civil, o meio industrial, é machista ou ele é acolhedor para as mulheres? Ele é muito machista. O empresário do Piauí precisa abrir a cabeça um pouquinho, que a mulher é muito competente. E aqui no Piauí nós temos excelentes exemplos de gestoras de grandes conglomerados empresariais de muito sucesso. Vou citar aqui 2 ou 3 nomes só para não esquecer das outras. A própria Cláudia Claudino, desde sempre, desde a sua formatura, é uma das gestoras do Grupo Claudino, o maior grupo empresarial do Piauí. As filhas do Joaquim Costa Filho, que foi presidente do CIEP, é quem toma de conta da sua indústria cerâmica, uma das mais modernas da América Latina, aqui em Teresina. Sabe? E outros exemplos mais também, a Van Fernandes, do Grupo Carvalho Super, uma gestora testada e aprovada, muitos anos no mercado. Patrícia Freitas. Patrícia Freitas, do Grupo Cacique também, outra gestora muito importante e que testada também há muitos anos, e tem muitas outras desse jeito. Eu sou um fã da gestão feminina, porque elas fazem até com mais esmero, às vezes, do que o homem, viu? Então, eu acho que o homem é, sim, um pouco machista com relação a isso, mas isso são coisas que vão, aos poucos, elas vão desaparecendo. Hoje é muito comum, por exemplo, você entrar num Boeing para fazer uma viagem aí, e a comandante e a primeira oficial do avião ser 2 mulheres. E você viaja com toda a tranquilidade do mundo. Muitas vezes até com um pouco mais de tranquilidade. Bem, eu agora tomei o gosto pela provocação, então tenho uma pergunta provocativa para o meu amigo Andrade. É o seguinte, Andrade.
Eu, nas minhas peripécias por aí, tenho encontrado vários produtos que nós temos certeza que são produzidos no Piauí e que não são. Um exemplo disso é o chocalho. O chocalho, dentro de um agronegócio dinâmico, ele não tem função. Mas numa agricultura ainda rudimentar como a nossa, ele tem uma função significativa. E eu descobri que o chocalho do Piauí vem de fora, porque no Piauí, que é um equipamento municipal, ninguém fabrica chocalho, né? Então, é evidente que nós temos dezenas de metalúrgicas aqui, nenhuma faz chocalho. O chocalho, então, seria, em tese, não estou fazendo um diagnóstico aqui, em 5 minutos em cima da perna, mas assim seria uma oportunidade de investimento para o Piauí. É do seu conhecimento que alguém tenha feito um diagnóstico de oportunidades de investimento no Piauí? Por exemplo, que o Sebrae tenha feito, que a FIEP tenha feito. A gente sabe que o governo do Estado gastou fortunas com planos em governos anteriores, não vou citar nome, mas planos mirabolantes que não dá nem para você imprimir e guardar, porque o número de folhas é muito grande e não serve para nada. Então, eu te pergunto, você tem conhecimento desses diagnósticos de oportunidade de investimento para o nosso Estado? Para que a gente possa atrair empresas ou motivá-las aqui para atuarem nesses segmentos? Não, Ezequias, nós temos economistas muito competentes dentro da Secretaria de Planejamento do Estado, né? Eu tive, como presidente do Centro das Indústrias, a oportunidade de conhecer alguns deles, né? E aí abriu uma oportunidade para quem quer empreender. Mas é como nós já falamos aqui, mas nós repetimos umas 3 vezes, Ezequias. Eu brinco que tem que ter a voz do boiadeiro. Tem que ter um boiadeiro, tem que ter uma pessoa que vai conduzir. E eu acho que quem tem que conduzir esse processo todo tem que ser o governador do Estado. Hoje é o Wellington Dias, amanhã é o cidadão B, cidadão C, mas o governo do Estado tem que ser esse indutor, esse boiadeiro. Então, nós com certeza, nós já devemos ter milhares de levantamentos desse a que você se refere, feito pelos governos do Estado, feito pelo município, feito pela FIEP, mas levar adiante, aplicar, implementar isso, é que é o grande desafio. É que tem que ter a vontade, aí sim, uma vontade política com P maiúsculo, né? Não é politicagem, a vontade política de querer levar isso a cabo, de querer trazer isso resultado. O que está faltando, Ezequias, na verdade, é amor à causa. Falta amor à causa pelo nosso estado do Piauí, Arthur. Não sei se vocês concordam, porque nós temos que querer o desenvolvimento do estado do Piauí. Meu caro Ezequias, eu digo para você, os governos, e repito isso, já repeti várias vezes, não tem mais capacidade de abarcar toda a necessidade de trabalho e renda que temos hoje e que está por vir, com essa juventude jovens fazendo 18 anos a toda hora. Onde é que eles vão trabalhar? No governo do Estado, nas prefeituras? Não tem mais capacidade. A solução do Estado do Piauí está no empreendedorismo. Por isso que eu venho falando que temos que fazer um pacto. Eu estava falando muito do pacto na indústria, porque eu acredito muito que a indústria vai ser esse grande indutor, e a indústria ela também tem a capacidade de ter melhores salários, né? Que ela exige um certo nível de tecnologia, ela oferece mais treinamento às pessoas. Eu acho que a indústria ela vai ser esse grande indutor de crescimento, e um crescimento com um nível bem mais elevado do que outros setores poderiam proporcionar. Então, mas esse pacto tem que ser em todos os setores, um pacto pelo Piauí. E eu acho que é isso que está faltando. Pessoas que estejam à frente, queiram realmente ver. Eu entendo que o Piauí ele vai crescer com empresas, vai crescer com o empreendedorismo. É esse que eu vejo a solução para o nosso Estado. Bem, muito bem colocado. E aí eu peço ao Arthur que, aproveitando essa bola, vamos dizer, levantada pelo Andrade, me diga, e da nossa parte, de que maneira nossas entidades podem se unir, podem somar esforços e não trabalharem isoladamente, cada um no seu segmento? De que forma nós podemos colocar
no mesmo projeto, o CIEP, a FIEP, o FEComércio, que a gente deixe de lado as nossas indiciocrasias particulares e que a gente vá junto com o MOVE, com o próprio SEBRAE, que não é propriamente uma entidade empresarial, mas que tem uma atuação muito grande nesse segmento, CDL, Sindilojas, Sinduscom. De que maneira nós podemos ir juntos em busca desse progresso do Piauí, na sua opinião? Olha, Ezequias, eu sou presidente, o primeiro mandato, que o mandato anterior foi de formação do MOVE. Nós formalizamos, hoje é oficial o Movimento Empreender Piauí, e eu acho que tem que ter a rotatividade, ideias novas. Eu estou dando a minha contribuição, ela é totalmente voluntária, eu não almejo nenhum cargo político partidário, não sou candidato a absolutamente nada. Então, a minha vontade mesmo é contribuir com o meu estado e com a minha cidade, e eu acho que as outras entidades devem também, todas elas, pensar dessa maneira. Você não pode transformar em feudo nenhuma entidade. O que tem que ter é juntar todas com um objetivo só, que é o crescimento e o desenvolvimento do Estado. Gente, é muito simples. O desenvolvimento do Estado, o autodesenvolvimento do Estado é bom para todos, inclusive para os políticos profissionais. Porque quando você esquece um pouco a política partidária, a política de poder pessoal e foca na política de Estado, na política para todos, é bom inclusive para quem é detentor de mandato. Não pode ser ruim para ninguém. Então, a nossa luta aqui é nesse sentido. Com relação ao MOVE, com relação às outras entidades, eu aqui aproveito para conclamar, para que a gente se una, porque sem união nós não vamos para lugar nenhum. Tem sido uma luta inglória essa, de mostrar para as pessoas que a atividade principal do MOVE é fazer a união do setor produtivo do Estado, dos 4 setores da cadeia produtiva, cada um dentro do seu ramo de negócio, mostrando as oportunidades que estão sendo desperdiçadas, jogadas no lixo, muitas vezes por causa do ego que todos nós carregamos. Então, o que nós queremos é isso, é que se unam todos em torno de uma causa comum, que é o desenvolvimento do Estado. Bem, todos estamos de acordo, o nosso Estado precisa desenvolver, nós sabemos, os empresários, que somos um elo nessa cadeia e não fugimos, pelo que eu percebi das respostas de vocês, desse desafio. Queria, então, agradecer muito a presença de vocês dois, pelas ideias brilhantes que trouxeram aqui, pelo debate que nós fizemos, respeitoso com as autoridades, mas, ao mesmo tempo, verdadeiro e colocando aquilo que nós pensamos. E agradecemos a todos os que nos viram e ouviram e conclamamos a todos a continuar debatendo e almejando o progresso do nosso Estado. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite.